Então, meus amados irmãos, o Domingo de Ramos é uma mistura de sentimentos. Primeiro, Nosso Senhor entrou em Jerusalém sendo aclamado pelo povo. 5 dias depois, aquele povo vai pedir a sua morte. Mas Jesus fez de propósito. O Evangelho tem pequenos detalhes, mas que são importantes. Jesus estava vindo de Jericó, onde ele havia curado aqueles 2 cegos de nascença, feitos muitos milagres. E antes de entrar em Jerusalém, ali na encosta do Monte das Oliveiras, do outro lado, tem uma vilazinha chamada Betfagé, que é importante porque ali é que se reuniam as ovelhas que eram conduzidas para Jerusalém para serem imoladas, mortas, sacrificadas na Páscoa, porque eles comiam o cordeiro pascal, como eles faziam todos os anos. Então aqueles carneiros e ovelhas eram conduzidos dali, de Betfagé até Jerusalém. Por isso que Jesus quis fazer esse percurso. Saiu de Betfagé, Monte das Oliveiras, desceu. Mas ele fez questão de ser aclamado pelo povo. E o povo começou a sair porque eles estavam entusiasmados ainda com a ressurreição de Lázaro, que tinha acontecido pouco tempo antes. E todo o povo pegou os ramos das árvores, começou a aclamar, como se fossem bandeirinhas. Diz, Hosana ao filho de Davi. Isso era um sinal de que Jesus era o Messias, filho de Davi. Ele é o Messias, o Salvador, o prometido. Bendito que vem em nome do Senhor. Então estavam aclamando nosso Senhor como o Salvador do mundo. E Jesus entrou nesse dia em Jerusalém. Nós ouvimos agora a leitura da Paixão. Nós vamos meditar na noite de quinta-feira santa, na sexta-feira santa, vamos ter de manhã o sermão das 7 palavras, depois sexta-feira santa, a adoração da cruz à tarde. Mas eu queria me deter na leitura importantíssima da primeira leitura, que é a Epístola de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. É um hino à divindade de Jesus e à sua humilhação. Nós aprendemos no catecismo que Jesus Cristo é o Filho de Deus feito homem. Ele é Deus, igual ao Pai e ao Espírito Santo. Deus é um só, mas em Deus há 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é o Filho eterno do Pai, em tudo igual ao Pai como Deus, e que se fez homem. Então Jesus tinha a sua vida eterna antes de se fazer homem. Por isso que se chama a encarnação. Deus, divindade, se tornou homem. Essa expressão é de São João, que era um teólogo. O Verbo eterno se fez carne. Chama-se encarnação. Nós não nos encarnamos. Por quê? Porque nós não existíamos antes. Nós não pré-existíamos. Nós começamos com essa vida. Jesus existia antes como Deus, e aí tomou a nossa carne, por isso que se chama o mistério da encarnação. Ele tomou a nossa carne, ele começou, era Deus, e agora passou a ser Deus e homem, como nós rezamos, Deus e homem verdadeiro, nascendo de Nossa Senhora. Então nessa epístola, São Paulo diz:
Jesus, sendo Deus por natureza, não teve pejo, vergonha de se humilhar, e nem quis se vangloriar da sua condição divina. Não, sendo Deus, ele se humilhou, tomou a forma de escravo, que é a nossa, fazendo-se em tudo semelhante a nós, como homem, Deus e homem. E mais, humilhou-se, tomou a forma de escravo, tomou a condição de escravo, fazendo-se obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Nosso Senhor se humilhou, tornou-se como escravo, porque a morte de Jesus foi a maior humilhação que já houve. Os romanos, quando matavam um cidadão romano, eles faziam pela decapitação, cortavam a cabeça, porque era uma morte mais digna. Um criminoso que era cidadão romano morria decapitado, como aconteceu com São Paulo, que era cidadão romano. Quem não era romano teria a morte humilhante. E a pior morte, Cícero, escritor romano, já dizia: a pior humilhação que existe é a morte na cruz. Porque era uma morte onde a pessoa morria ali, esvaindo-se em sangue, derramando até a última gota, nu, diante da multidão. E pior, Jesus ainda foi pior ainda. Quando ele foi condenado a ser flagelado de chicotadas, nu, diante daqueles soldados que bateram nele a chicotadas. Ele ficou coberto com o seu sangue. E depois, para zombar mais ainda, o coroaram de espinhos. E assim apresentado ao povo, teve que carregar a sua cruz na frente do povo, carregar o instrumento de suplício na frente do povo, até ser pregado na cruz e lá derramar até a última gota do seu sangue na frente de todo mundo. Humilhação. Por isso São Paulo diz: humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de um escravo. Então, de Deus eterno, Criador de todas as coisas, humilhou-se. Essa humilhação que nós vamos contemplar na Semana Santa foi pela nossa salvação, para tirar-nos do inferno, que nosso Senhor se humilhou assim, porque o pecado é um ato de orgulho. Para vencer esse pecado, Jesus teve a humilhação. E São Paulo continua: por isso, por ele ter se humilhado dessa maneira, trouxe a nossa salvação. Por isso que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobre. Que nome é esse? Jesus é o Senhor. Senhor em grego é Kyrios, que é a tradução grega da palavra do nome de Deus, Yahvé. Esse é o nome de Deus, aquele que está escrito, se vocês olharem para o centro da igreja, lá em cima, no meio da nuvem, que está escrito Javé. É o nome de Deus, é o tetagrama sagrado. E em grego é Kyrios. Por isso nós dizemos na missa, Kyrie eleison. Aquilo ali se refere a Jesus. Senhor Jesus, tende piedade de nós. Então esse nome eterno, porque nosso Senhor é Deus, Deus feito homem, por isso nós o louvamos, por isso que o Pai o ressuscitou dos mortos. Jesus está ressuscitado, vivo, e nós vamos celebrar na Páscoa a sua vitória, a vitória do Senhor.
E todos os domingos nós celebramos essa vitória. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor, que é Domínica Dias. É o dia do nosso Senhor. Portanto, nós chamamos Jesus nosso Senhor, porque Ele é Deus. Igual ao Pai e ao Espírito Santo. É um só Deus. Adoremos então nosso Senhor, como nós ajoelhamos na hora da leitura. Ele é o Filho de Deus, feito homem, que se humilhou, sofreu na cruz, morreu por nós, mas ressuscitou. Ele é o Senhor e merece toda a nossa glória, toda a nossa honra. Por isso, nesse tempo agora da Semana Santa, recordando a sua humilhação na cruz, vamos louvar nosso Senhor como nosso Deus. Deus sofreu por nós. Deus, nosso Senhor, se tornou escravo para nos libertar da escravidão do pecado. Adoremos então nosso Senhor, unamo-nos a Nossa Senhora das Dores, aquela que deu a humanidade a Jesus, que Nossa Senhora nos acompanhe nesta Semana Santa. Amém.